Olá, meus amigos, boa noite. Nós estamos aqui para dar início a esse culto de domingo à noite, onde nós queremos abrir o nosso coração para o nosso Deus e buscarmos a presença dEle e nos envolvermos com Ele de tal forma que esta presença, esta comunhão possa ser perfeita. Deus não é um Deus só de visitação, Deus é um Deus que habita. E nesta noite, Ele com certeza manifestar-se-á dentro de nós, para que a nossa adoração a Ele seja perfeita. Então vamos nos colocar de pé, dando para aquele que merece uma linda e forte salva de palmas. Há uma canção que diz: eu tenho um Deus que não vai deixar, Ele não vai deixar. Aleluia, Senhor. Não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro na noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro na noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Diga pra ele ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Declare, todavia eu me alegrarei. Diga pra ele, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, diga, eu creio, diga. Ainda não floresça, que não haja fundamente, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
todavia me alegrarei. Nosso Deus, que bom é poder chegar diante do Senhor e abrirmos os corações para cantar louvores a Ti, para exaltar o Teu nome, que é santo, que é poderoso, que é justo, que é majestoso. Pai, nesta noite nós estamos diante do Senhor. E a Tua palavra diz, ó Deus, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em Meu nome, aí estou eu no meio delas. Então o Senhor está aqui agora para receber o nosso louvor, para receber a nossa adoração. Ajuda-nos, Espírito Santo, a nos colocarmos diante do nosso Pai agora, a exaltar, engrandecer, louvar e bendizer aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória, aquele que é digno de ser louvado. Um dia, Senhor, o nosso orgulho nos tirou do jardim, mas a Tua humildade, descendo, se fazendo homem, colocou o jardim em nós novamente, nos colocou no rumo, e nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, com toda a humildade, para exaltar o Teu nome. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, só a humildade colocou o jardim em mim. Se eu entendo tudo que tenho, em troca do ouro faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer. Diga, eu quero conhecer Jesus. Ter a chave dele, eu quero conhecer. Diga pra ele como eu quero Deus. Eu quero conhecer Jesus, meu orgulho me tirou. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu entendo tudo que tenho, declara o amor e falaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga pra ele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer.
adoramos nessa noite. Invocamos o teu nome neste lugar. Oh, tua presença está aqui. Aleluia, Senhor. Bendito, bendito, santo, poderoso, justo, majestoso, Rei vitorioso és tu, Senhor. Digno de honra, digno de glória, digno de ser louvado. A tua igreja se prostra perante a tua presença. Não há outro além de ti, não há Deus que se iguale a ti, não há Deus que se compare a ti. A tua igreja adora, Senhor, de todo o coração nessa noite. A tua igreja exalta de coração nessa noite. A presença de Deus nós te queremos, presença de Deus nós te amamos. Oh, como é lindo poder estar neste lugar e cantar louvores a ti. Oh, cântico de exaltação e agradecimento ao teu nome. Rimanana Yosheremana Yashuriore Kabamama Yeshalamai Ramatusha Lamaya Turiore Kabanana Yeshereme Ramanana Yoshe. Oh, Arabasuriore Bene Bene Ramana Barusheko Banana Yeshalai. Oh, Yeshua, Yeshua, oh, Yeshua. Você está diante dele agora. Fale com ele. Diga para ele o quanto ele é amado por você. Diga para ele o quanto ele é importante para você. Diga para ele: eu vim aqui pelo Senhor. Eu estou aqui por tua causa. Eu estou aqui porque eu te quero, meu Senhor. Eu estou aqui porque eu te desejo. Eu não tenho outro bem além de ti. Eu só tenho a ti, Senhor. Tu és o meu rei, tu és o meu Senhor. Vai falando com ele, vai deixando crescer essa intimidade, vai falando com carinho, vai dizendo: tu és maravilhoso, tu és tudo para mim. Oh, vai adorando, meu irmão, na beleza da santidade dele. Oh, você é aceito por ele agora. Os céus estão em silêncio, porque a igreja do Senhor está orando, a igreja do Senhor está adorando. É você neste momento agora buscando o que é mais precioso para você, a presença dele, a presença dele. Diga: eu preciso da tua presença, Senhor. Oh, eu te quero. Aleluia, 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 aleluia. Oria sheberama mamamaya churiore kamamamaya sherebasuria daria lavas limanara yesheremai sheremai sheremai. Adore mais, adore mais, adore mais, aleluias. Oh, meu amado é. Levante as mãos, meu amado, meu amado. Amado é o mais belo entre milhares. Meu amado é o mais belo entre
Vamos aplaudir o nome dele bem forte, aleluia. A ele todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade pertence ao Rei. Por isso, adore ao Rei, celebre ao Rei, rompa o céu com sua adoração. Vamos aplaudir, vamos cantar com alegria no coração essa noite. Pessoal. Nós temos que levar a nossa oferta de amor diante do Senhor. Então, creio porque a palavra declara aqui que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, chegou o tempo de louvarmos e exaltarmos o nosso Deus. Amém? Então, aplauda ele bem forte no nome de Jesus. Deixa eu colocar as palmas. A declarar que o tempo ainda está chegando. Então, diga assim, ó. Chegou, o tempo de Deus já chegou, o tempo de Deus já chegou, o tempo de Deus já chegou. E ele vem saltando os montes, e ele vem saltando os montes.
forte no nome de Jesus. Tá bom. Amém, pessoal? Sentem-se, por gentileza. Uma boa noite a todos. Que bom que você está aqui conosco. E Deus é bom. Amém? Na verdade, Deus é sempre bom. E é bom poder estar diante dele para termos comunhão com ele. Amém? Então eu quero que você abra sua Bíblia agora na primeira epístola de João, capítulo de número 2. Vamos lá? Primeira epístola de João. Lá o João de perto do Apocalipse. Tirar um pouco o som lá de fora, que o pessoal está fazendo uma seresta ali, tem umas músicas perturbadoras ali. Vamos lá. Para você que está nos acompanhando aí, deixa eu explicar duas coisinhas. Na quinta-feira eu não pude fazer a live, porque eu estava tossindo muito, então não tinha condição. No sábado nós tivemos uma cerimônia de casamento às 8 horas, às 20 horas, e também não deu para fazer, tá bom? Mas amanhã, terça, quarta e quinta, eu estarei com você, e sábado também. Lembrando que segunda e terça, quinta e sábado, a nossa live começa às 21 horas. Quarta-feira, às 19 horas, tá bom? Vamos lá. Primeira epístola de João, capítulo de número 2. Diz o seguinte, veja: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, olhe para mim, por favor, veja o carinho, o cuidado, a atenção que o apóstolo João ele desprende para aquelas pessoas. Não sei se você sabe, mas João é considerado o apóstolo do amor. Ele é puro coração, sabe? E ele está dando uma mensagem especial para os judeus. João escreveu para o povo judeu, tá bom? E ele está dizendo para eles, olha, filhinhos, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Porém, se vocês pecarem, não entrem em desespero. Não corte a comunhão. Não se afaste. Porque nós temos um advogado. Amém? E esse advogado nos assiste diante do Pai. Jesus, o justo. Aquele que nele toda a justiça habita. Tá bom? Veja, é impossível não pecar. Mas quando a gente fala de pecado, as pessoas elas relacionam pecado a adultério, elas relacionam pecado a matar, a roubar, sabe? Elas relacionam pecado, vem à mente delas coisas sujas. Mas quando você olha para a Bíblia, pecado tem apenas um peso, não tem dois pesos. Quem matou alguém não cometeu um pecado maior do que quem mentiu para alguém. Quem adulterou não cometeu um pecado maior do que quem roubou. Porque, segundo a Bíblia, na categoria de pecado não tem pecadinho e nem pecadão. Tudo é pecado. Mas o que é pecado? Pecado é transgredir a lei divina. É desobedecer a palavra de Deus. Então você nunca relaciona pecado a um mau hábito que você tem.
Você nunca relaciona pecado à soberba que há no coração. Você nunca relaciona pecado a falar mal de alguém. Você nunca relaciona pecado a sentir raiva de alguém, a desprezar alguém. Tudo isso é pecado. Amém? Então, é impossível você não pecar, mas ele está dizendo, olha, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Amém? Porém, se vocês pecarem, não precisam entrar em desespero. Tem gente que está desesperada porque pecou. Veja, a Bíblia nos fala de dois personagens que conviveram com Jesus. Um deles é o Judas Iscariotes. Qual foi o pecado dele? Entregar Jesus, trair Jesus. E a Bíblia fala de Pedro. Qual foi o pecado do Pedro? Negou Jesus. Uma vez só? 3 vezes. Ei, o Judas traiu Jesus, entregou Jesus 3 vezes? Foi uma única vez. O pecado do Judas era maior do que o pecado do Pedro? Sim ou não? Não. Mas a decisão que o Judas tomou foi diferente da decisão que o Pedro tomou. O Judas não procurou Jesus para pedir o perdão. Ele não se arrependeu. O Pedro, por sua vez, se arrependeu amargamente. Sabe? Jesus perdoaria o Judas? Sim. Ele não pode negar perdão a ninguém. Mas o Judas quis? Não. Esta sexta-feira eu estava fazendo a minha caminhada, que eu sempre faço a minha caminhada lá na zona sul da Serra do Mato Grosso, onde eu moro. E eu encontrei um rapaz e a gente estava conversando. E ele perguntou para mim, o senhor se arrepende de ter saído da polícia? De ter deixado tudo? O senhor podia estar hoje aí ganhando um bom salário? Eu falei, não, eu não me arrependo. E se eu tivesse ficado lá, talvez eu ficaria tão ruim quanto alguns ficaram. É porque o meu pai, aí ele foi falar do pai dele, que eu conheci muito. O meu pai, o senhor sabe, ele era policial, já morreu, mas antes dele morrer, bem velhinho, eu chamei ele e disse, pai, vamos para a igreja, vamos aceitar Jesus para a vida do senhor mudar. E ele respondeu para mim o seguinte, olha, as coisas que eu fiz, nem Deus me perdoa, não tem perdão para mim. E ele morreu. Morreu sem o perdão que já havia sido conquistado para ele lá na cruz. Então o apóstolo João está dizendo, filhinhos, eu estou escrevendo esta carta para vocês, para que vocês não pequem. Mas não tem como, sabe? Nós pecamos por pensamentos. Nós pecamos por ação quando fazemos, pecamos por omissão quando deixamos de fazer, pecamos por comissão, sabe? É quando nós fazemos. Pecamos por difusão quando falamos. Pecamos por infusão quando a gente deixa o que as pessoas falaram entrar no nosso coração. Nós pecamos o tempo todo. Mas nós temos um advogado. Nós temos alguém que está ali para defender a nossa causa. Então você não tem que ficar... Poxa, agora baixou o Michael Jackson lá, o Jackson 5. Jackson 5. Daqui a pouco eu vou dançar também, porque... Vamos lá. Então veja, nós precisamos contar com a graça de Deus. Porque nós não temos condições sozinhos de vivermos aqui sem pecar. Por mais que você diga, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar. Se você entrar nessa paranoia, você vai pecar o tempo todo.
e vai pecar mesmo. Não tem esse negócio. Então, o apóstolo João está dizendo, vamos ler comigo? Vamos lá. 1 de João 2, verso 1. Leiamos todos. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha isso, que coisa linda, veja, que palavra de graça. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então deixa eu explicar algo para você aqui. Veja, Jesus é a propiciação, é o propiciatório. O que é o propiciatório? Quando eles fizeram a Arca da Aliança, Deus mandou que fizesse a tampa da arca batida. Aquela peça de ouro inteira foi batida, até tornar-se a tampa da arca, com um querubim de um lado e do outro, olhando para o centro. No centro está o propiciatório. Aquela tampa tipifica Cristo. Cristo foi batido, foi surrado, foi moído, foi triturado. Cristo foi e continua sendo e é o sacrifício perfeito para o perdão dos nossos pecados. Não só nossos, mas de todo o mundo. Então veja, as pessoas não vão para o inferno porque elas estão pecando. Porque com relação ao pecado, Jesus pagou o preço por ele. As pessoas vão para o inferno porque elas estão rejeitando o que Jesus fez. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando qualquer membro de uma das tribos ele cometia um pecado, ele deveria pegar um animal macho de 1 ano até 3 anos, um cordeiro, sem mácula nenhuma, e levar à presença do sumo sacerdote ou do sacerdote plantão. E ele chegava ali para oferecer, não precisava confessar nada, porque ele já estava ali com a oferta pelo seu pecado. Cristo é a oferta pelo nosso pecado. Ok? Nós não temos que sair por aí confessando nada, nós temos que acreditar no que Jesus fez. Amém? Temos que acreditar no que Jesus fez. Então, ele não tinha que chegar ali e dizer, olha, eu pequei, estou aqui trazendo essa oferta, porque ele já sabia, o sacerdote sabia que ele tinha pecado, e aquela oferta estava sendo levada ali para a propiciação, para ser o sacrifício pelo perdão do pecado dele. Então, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, e ali, num ato de bondade do nosso Deus, de misericórdia do nosso Deus, acontecia uma coisa chamada expiação da culpa. Ou seja, quando ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, toda a impureza saía dele e passava para o animal. E toda a justiça do animal passava para ele. Então ele, o pecador, recebia do sacerdote a faca e degolava o animal, para que ele tivesse consciência que foi o pecado dele que matou aquele animal. Que o animal não tinha pecado. Quando você lê na Bíblia, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você precisa entender o que significa isso. Jesus não tirou o pecado do mundo, senão ninguém pecava. O que ele tirou? A condenação que o pecado traz, de levar o pecador para o inferno. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o que é? É a vida eterna através de Cristo. Então, quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o sacrifício de Jesus por você é tão perfeito que o Pai declara você justo, sabe? Então, o apóstolo está dizendo, eu estou escrevendo a vocês para que vocês não pequem. Mas espera aí, se vocês pecarem, nós temos um advogado.
Nós temos alguém que é justo. Alguém que, como homem, sentiu as dores de ser homem. E sabe muito bem o que você está passando. Ele se compadece com as suas fraquezas. Sabe? O sumo sacerdote na lei não se compadecia com as suas fraquezas. Quando você chegava lá, ele examinava você, tem lepra, está fora do arraial. Chegava lá, adulterou, apedreja até a morte, chicoteia o outro. Era assim que eles faziam. Não tinha compadecimento. Mas nós temos um sumo sacerdote que sofreu por nossos pecados e agora está diante do Pai, intercede por nós e se compadece por nós, porque assim como nós também sofreu. Então, João está tentando passar isso para eles. Se vocês pecarem, transgredirem a palavra de Deus, veja, não associe pecado somente a coisas cabeludas, né? Adultério, mentira, roubo, engano, fingimento, matar alguém. Não. Aos seus próprios maus hábitos, maus costumes que você tem. Às vezes você despreza os outros. Você é arrogante quando fala com as pessoas. Você não é amável. Você muitas vezes é estúpido. Tudo isso é pecado. Então, se você comete esse tipo de coisa, ou qualquer outro, saiba que você tem um advogado que está defendendo a sua causa. O sangue dele é a razão pela qual o sacrifício dele, a propiciação que ele fez, a substituição que ele fez é tão perfeita que não há como Deus condenar você hoje. É isso que você precisa entender. Mas pastor, se Deus não me condena, por que eu me sinto condenado quando erro? Porque você ainda tem consciência de pecado em você. Você ainda acredita que o seu pecado é maior do que o ato que Jesus fez lá na cruz. E por isso você fica aí fugindo pelas tabelas. Você não quer vir à igreja, você não quer ficar perto de ninguém, você desaparece um tempo, você dá um passeio, aí quando você acha que as coisas esfriaram, aí você volta. É idiotice. Porque as coisas esfriaram no primeiro momento em que você pecou e você reconheceu o seu erro e você pediu perdão, Deus abraçou você de novo. Sabe? Se existe uma coisa, diga para a pessoa que está do seu lado, se existe uma coisa, e esta coisa que nunca vai existir, é ex-filho. Você nunca será. Por quê, pastor? Porque filho é sempre filho. Amém? Você é filho de Deus. Se você pecar agora, você vai deixar de ser filho? Você vai continuar sendo filho. Amém? Pastor, mas e se eu insistir no pecado? Ah, então você está de brincadeira com a minha cara, né? Hã? Você tem que ir para aquela igreja nova que abriu aí. Os santos pecadores dos últimos dias. Vai para lá, cara. Porque ninguém toma banho para vestir roupa suja. Sim ou não? Você tomou banho hoje? Você vestiu roupa suja? Amém? Ninguém se lava em Cristo para voltar para o chiqueiro. Não existe aquele dia que você diz, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou acordar e vou pecar. É assim? Hoje eu vou acordar e não vou cometer um pecado. É assim? Não, cara. Não tem como. Porque Jesus é. Amém? E continua sendo. Já disse para você, essa tradução do grego, no grego não existe passado, nem presente, ou nem futuro. Tá bom? Não existe passado e nem futuro. Existe o tempo continuado perfeito. Ok? No nosso idioma que falamos aqui, existe
Passado, presente, futuro, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito e aquela coisa toda. Mas no grego não, só tem um tempo verbal, que significa presente, continuado, perfeito. Então, Jesus é tempo presente, continuado, perfeito. Continua sendo. Ele é hoje, ele é amanhã. Ele não foi ontem. Ele é ontem, ele é hoje, ele é amanhã, ele é depois da manhã, ele será sempre. O que ele será sempre? A propiciação pelo seu pecado. Não tem outro. Não existe outro sacrifício. Não adianta você se autopunir, se autocondenar porque você errou. Você tem que fazer, pai, eu errei o alvo aqui, vou me levantar novamente, vou caminhar com o Senhor. Por quê? Olha o que ele diz, vamos lá. Verso de número 3. Diz assim, e nisto, leiam para mim, vamos lá, todo mundo. Amém? Então olhe para isso. Como é que nós sabemos que conhecemos alguém? Porque se você conhece alguém de verdade, você sabe qual a cor que ela gosta. Sim ou não? Sim. Você sabe qual o prato de comida que ela mais gosta. Você sabe o que a aborrece. Você sabe o que deixa ela feliz. Então, se você conhece a Jesus, você vai deixá-lo feliz. Você sabe o que aborrece a ele. O que aborrece a ele? Pecado. Mentira é pecado? Sim. Eu não vou mentir. Falar mal dos outros é pecado? Sim. Falar mal da sogra é pecado? Sim. Falar mal do pastor é pecado? Olhar com essa cara feia para o pastor é pecado? Não, pastor, porque eu só tenho essa cara, não tenho outra. Então veja, se eu quero, né, se eu conheço a ele, eu guardo o mandamento. O que significa aqui? Não é pegar e colocar numa gaveta, não. Significa praticar, viver aquilo. Não adianta você dizer que está nele, mas a sua vida não reflete a vida dele. Não reflete os ensinamentos dele. Então veja, olha o que ele está dizendo. Observa isso. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então veja, quando você está na sua atividade, seja lá no seu trabalho, seja na academia, seja no seu comércio, seja no seu lar, seja na rua, onde for, você sabe que conhece a Jesus quando você reage com a palavra de Deus a qualquer ataque que é feito contra você. Sim ou não? Sim. Mas como você tem agido? Como você tem se comportado? Sabe? Se alguém te injustiça, por exemplo. Se alguém fala mal de você, por exemplo. Se alguém armou uma cilada, você foi enganado, você foi injustiçado. Se alguém partiu para agressão verbal com você. Se você conhece a Cristo, o que vai acontecer? Os frutos de quem está em Cristo se manifestarão naturalmente. Sim ou não? Amém ou não amém? Amém. Imagine que a Andriele fosse uma macieira. Um pé de maçã. Ah, agora eu sei, pastor, tá bom. Então, um pé de maçã. Qual o fruto que ela ia produzir? Não. Se alguém chegasse lá, xingasse, chutasse, vou te cortar, vou arrancar esse cabelo feio, qual é o fruto que ela ia produzir? Continuaria produzindo maçã. Quando alguém chega até você e diz, você é feio, você é gordo, você é isso, você é aquilo, você é magro, você é nojento, não gosta de você, qual é o fruto que sai de você?
Você entende? Essa é a diferença. Você está pensando que evangelho é só vir aqui, cara, participar dos cultos, sabe, cantar uns louvorizinhos, dar umas labaredas de fogo em línguas aí, deixar uma ofertinha e depois ir embora para casa e a vida segue? Agora olha isso, veja, é para ter temor no coração. Verso de número 4, vamos ler, verso 4. Todo mundo, leia comigo, vamos lá. Aquele que diz, parou, olha, ele não está dizendo quem está. Preste atenção no tempo da oração que está diante de você. Aquele que diz, ok? Se você disser alguma coisa, você tem que provar, sim ou não? Porque as pessoas vão querer uma prova. Presta bem atenção. Tá bom? Olha lá. Nossa, rapaz, que desarranjo intestinal essas músicas aí. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, o que ele é? E nele não está habitado. Veja. Você diz que está nele, mas a sua vida não condiz com a vida de quem está nele. Estou falando do seu caráter, da sua personalidade. Sabe? Se existe uma coisa que você tem que cuidar muito em você, é o seu caráter. Porque as pessoas vão reparar em você. Com certeza já ouviu alguém dizer, fulano é um mau caráter. E o que tem de crente mau caráter não está no gibi. Ele não honra um compromisso. Ele dá a palavra, mas não cumpre. Ele promete, mas não faz. Quando eu digo isso, você está pensando que é só nos negócios do mundo. Não. Principalmente quando alguém diz para você, você pode orar por mim lá na igreja? E você diz, pode deixar que eu oro. E chega aqui e você não ora. Isso é um mau caráter. Mas ele não está vendo. Mas ele tem que ver? Eu vou ser julgado só se as pessoas virem? Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, procurando aquele cujo coração confia nele. É perfeito nele. Deixa Deus achar você hoje. Senhor, eu quero ser essa pessoa. Eu não tenho condições de ser essa pessoa sozinho. Eu preciso da tua graça, Senhor. Preciso da tua ajuda. Eu preciso de uma transformação que só o Senhor pode me dar. Eu quero ser um marido gentil. Eu quero ser uma esposa gentil. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser um membro da igreja melhor. Eu quero ser uma pessoa amorosa, carinhosa, respeitadora. Eu quero ser uma pessoa abençoada, meu Deus. Que evangelho é transformação, pessoal. Aceitar a Cristo é mudança. Já lhe falei, você não toma banho para vestir roupa suja. Você não pode ter sido lavado pelo sangue de Jesus. Agora diz que está nele, mas as suas atitudes provam o contrário. Seu comprometimento com Cristo é zero. Por favor, não me interprete mal, não me atire pedra. Não estou aqui desqualificando você, porque eu não tenho esse direito. Quando eu prego para você, eu estou pregando para mim. Há muita coisa em mim que tem que mudar. E eu oro todo dia, meu Deus, tira isso. Eu não quero esse pensamento. Eu não quero esse negócio no meu coração. E quantas vezes os pensamentos vêm à tua mente e você fica flertando com ele? Quantas vezes os desejos sobem ao seu coração e você fica namorando com ele, ao invés de repreender e mandar embora? Deus não está vendo? Sim ou não? Mas está um silêncio tremendo nessa igreja católica hoje. O que está acontecendo?
Vocês estão com tanto pecado assim que estão com medo de se manifestar e o raio cair e queimar vocês, é? Hã? Vocês estão estranhos hoje, hein? Eu já tive um povo mais contente aqui na igreja. Por que vocês estão assim? Eu estou vendo uns com os pezinhos batendo cada música lá fora. Está querendo ir para lá? Me lembra o pastor que recebeu um sambista da Mangueira na igreja dele. Pastor, não queremos mais samba, não. Ou nós queremos Jesus. O senhor tem que fazer Jesus entrar na gente para o nosso coração mudar, porque nós não aguentamos mais negócio de pagode, passar a noite lá e bebendo, eu não quero mais. Aí o pastor, tudo bem, venham para a igreja, vamos orar. Uma semana de oração, os caras ali. Agora, para terminar a oração, a semana nós vamos para o monte. Aí chegaram no monte, cara. Aí tinha uma mangueira enorme, eles foram orar embaixo da mangueira. Um monte de crente. Aquela coisa toda, eles orando. Aí escutaram um batuque lá embaixo. Aí o pé já começou a querer sair. De repente o tempo virou. Caiu um raio, quebrou um galho da mangueira. O pastor gritou, olha a mangueira aí, gente! Pra quê, irmão? E o pastor liberou, caíram no samba. Então, para, viu? Deixa a música lá fora que ela não é nossa. Tá bom? Nosso é aqui dentro. Agora veja esse verso de número 5. Vamos lá. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o que acontece? O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos. Estamos nele. Veja, se alguém diz que está nele, mas não guarda o seu mandamento, o que acontece? Essa pessoa é mentirosa. E toda pessoa mentirosa, ela é enganadora. Ela está sempre dando uma desculpa, está sempre ajeitando um jeitinho, está sempre querendo passar a perna em alguém, sempre querendo mostrar o que ela não é. Então, cuidado. Se essa pessoa é mentirosa, então a Bíblia diz que a verdade não está nela. Quem é a verdade? É Jesus. Eu sou o caminho. Então, se eu digo que estou nele, mas a minha vida diz outra coisa, minhas atitudes, minhas formas de agir, de falar, o que eu assisto na televisão, o que eu vejo na internet, tudo isso Deus está vendo. Você pensa que engana quem? Nem você mesmo você engana. Porque você sabe o que você fez. Então ele diz, olha, nele não está a verdade, mas a mentira está nele. Quem é a mentira? O diabo. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então olhe para isso, irmão. Se você diz que está em Cristo, você tem que andar como ele andou. Agora, se você simplesmente aceita Cristo e crê que você está nele, você vai viver a vida tranquilo. Você não vai ficar nessa paranoia que muita gente fica, sabe? Olha o que eu quero mostrar para você no verso de número 6. Vamos lá. Vamos lá. Aquele que diz, mais uma vez, que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Então, se eu estou em Cristo, tudo que há em mim vai refletir Cristo. Amém? Se eu fosse um cidadão americano, qual a língua que eu falaria aqui? Qual o idioma? Amém? Mas eu sou um cidadão brasileiro, qual a língua que eu falo? Português. Amém? Se eu sou um cidadão dos céus, qual a linguagem que eu falo? Uma linguagem pura, sem palavrões, sem besteiras, sem chocarrices, sem ficar, sabe, azucrinando os outros. A minha conversa é pura. Chocarrice é você ficar implicando com os outros, fazendo bullying, né? Sabe? Mexendo, fazendo aquela coisa toda. Sabe? A minha linguagem é diferente.
Até a minha atitude corporal é diferente. Olha, Felipe, caminha aqui no corredor como você caminhava quando era malandro, vai. Ah, você quer o Stefano junto com você e Peter, porque eles estavam lá no dia que vocês foram presos lá em Niterói? Sabe? Agora uma coisa é, tudo muda quando você aceita Jesus. Tudo muda. Há uma diferença muito grande. E você precisa ter consciência disso. Amém? Se você está nele, se você diz que está nele, você tem obrigação de andar como ele andou. Pastor, mas como ele andou? A Bíblia diz, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você tem que andar fazendo bem. Amém? Ah, pastor, mas comigo é assim, se eu não posso ajudar, eu não atrapalho. Se eu não posso fazer o bem, o mal eu não posso. Mas ele disse que você tem que fazer o bem. Hã? Ah, pastor, mas eu não tenho condição de fazer o bem. Claro que tem, de dar um sorriso para alguém, de dar um abraço em alguém, de ver que a pessoa está triste, chegar ali e conversar um pouquinho. Como é que você não pode fazer o bem? Hã? Você tem um negocinho sobrando, fazer uma cestinha básica e ajudar o próximo. Às vezes nós não fazemos porque nós não queremos, porque a dor que dói nos outros não dói em nós. Mas a dor que dói num membro da nossa família dói em todos. O que a Bíblia diz é chorai com os que choram. Muitas vezes as pessoas estão chorando e você está rindo. Sabe? Então, você precisa entender isso. Se você diz que está nele, deve andar como ele andou. Caráter. Amém? Mudança. Pastor, não consigo. Então ore. Então fale com ele. Jesus, me ajuda. Eu quero ser um melhor marido. Eu quero ser uma melhor esposa. Eu quero ser um melhor pai, uma melhor mãe, uma melhor sogra, um melhor genro, uma melhor nora. Eu quero ser melhor em tudo, Jesus. Mas eu não tenho condições. Quando eu vejo, eu já fiz a burrada, eu já falei com arrogância, eu já fui estúpido, eu já gritei, eu já mandei para o quinto dos infernos, sabe? Opa, vamos orar, vamos falar, tudo se resolve com oração. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado. Estou de olho em tu, hein, rapaz? Melhor tu mudar, hein? Senão eu vou denunciar lá no céu. Vamos orar? Vamos lá. Fique de pé, em nome de Jesus. O que tirou a gente do jardim foi o orgulho de Adão e Eva. E quem nos colocou de volta no jardim foi a humildade de Jesus. Amém? Então feche os seus olhos, todo amor, com todo carinho. Sua humildade colocou o jardim em mim. Seu bebê, tudo que tenho, entrava no amor, eu falaria. Pois o amor não se encontra. Quem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu orgulho que tirou do jardim.
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero Nosso Deus, ao nome de Jesus, estamos diante do Senhor, ouvimos a Tua voz, a voz da Tua palavra. Pai, agora precisamos de ajuda, fala com Ele. Não tenha vergonha, diga para Ele: Pai, eu preciso de ajuda. Não há como mudar sozinho, eu preciso do Senhor. A Tua palavra diz que as Tuas misericórdias são a causa, o motivo pelo qual nós não somos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. Diga para Ele: eu preciso da Sua graça, Senhor. Eu preciso da Tua graça para eu ser melhor. Eu preciso da Tua graça para que a minha vida possa caminhar, meu Deus, na mais perfeita ordem diante de Ti. Eu preciso da Tua graça, Senhor. Somente a Tua graça pode me ajudar a ser o melhor marido. Fala com Ele, você que é marido, você que é esposa, você que é mãe, você que é pai, você que é filho, que é filha, que é genro, que é nora, que é sogro, sogra, que é avó, que é neto, neta. Quero ser melhor, Jesus. Mas sozinho eu não consigo. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Peça pra Ele. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me encontrar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero a glória de Deus. Eu
já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Diga pra ele. Todas as vezes que eu te entristeci, eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar ele. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Declare. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu Pai, como decide me comprar, mas eu não quero o que vem lá, eu quero agora que tem. Só pra ele, eu não sei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Perdoar todas as vezes que te esqueci. Eu não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajuda a melhorar ele. Me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, Senhor. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude me ajude a melhorar. Diga pra ele, sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Esse é o momento de pedir ajuda do teu Pai. Diga, me ajude a melhorar. Diga, eu preciso, Senhor. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Às vezes eu tentei com a força do meu braço e eu não consegui. Mas eu creio que nessa noite, com a tua ajuda, o Senhor vai me levantar e vai mudar a minha história. Creio que nessa noite Ele está fazendo algo novo sobre a tua vida. Espírito de Deus reservado para ti. Me demora a tua boca e diga, me ajuda, Senhor, a melhorar. Talvez assim que a partir de hoje eu não vou estar sozinho. Então levante a tua voz e diga para Ele, vem me ajudar, Senhor. Então levante para Ele. Me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajuda a melhorar. Pai, precisamos da tua ajuda. Sem o Senhor nós não conseguiríamos, Pai. Mas o Senhor é bom e o Senhor está conosco. E essas pessoas irão sair daqui essa noite transformadas, ó Deus, com uma consciência mudada, com um arrependimento, ó Deus, com esse processo de transformação na mente delas. A semana delas será de vitória. A graça do Senhor estará sobre elas, dia após dia, no nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome dele bem forte. Amém? Cumprimenta essa pessoa que está ao seu lado, diga para ela, hoje eu vou cantar para você. E vou cantar a letra certa hoje. Tá bom? Vamos lá? Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito amigo
de conversar, tocava o coração de quem o escutava. Só vocês, vai! E o seu nome? Agora pede ela para olhar para você e diga, vou mandar bem para você agora, vai. Naquelas praias, naquele mar, naqueles rios, ou em casa do Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de conversar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome? Seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha naquela estrada, naquele chão, naquele poço, ou em casa do Simão, naquela relva, ao entardecer, o povo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito simples de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. Só os salvos, vamos lá! Para terminar, para irmos embora mais cedo, e o seu nome? Seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha Glória a Deus. Agora nós vamos virar a câmera aí e você se despede de todo mundo que está assistindo vocês aí. Dá um alô para eles, diga, vem pra gente, vem ficar com a gente também. Venham. Fala, pessoal, pelo amor de Deus. Olha, eu vou te falar uma coisa. Do jeito que vocês falam, vem ficar com a gente, ninguém vem não, cara. É um desespero danado. Bom, Deus abençoe você. Lembrando que amanhã, às 21 horas, eu estarei com vocês na nossa live no altar da oração. Uma boa semana a todos. Deus abençoe. Sucesso total para vocês. Tchau.